é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. Eu sou Juliana Amaral e no programa desta semana vamos apresentar dados sobre uma pesquisa inédita sobre a participação de mulheres na cafeicultura brasileira. Mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas com produção de café são dirigidos por mulheres. Mas esse número equivale a apenas 13,2% dos 304.500 existentes. Sobre o assunto, vamos conversar agora com a pesquisadora da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, Cristina Arzabi. Cristina, seja bem-vinda ao Brasil Café, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Então, Cristina, além desse número de dirigentes que a gente mencionou, há também aquelas que estão na condição de codireção na fazenda. Quantas dessas mulheres ocupam esse espaço? Certo. Essa pergunta sobre codireção é uma pergunta nova que foi introduzida no censo do IBGE agora de 2017, né? E a ideia é justamente visibilizar aquele parceiro que também ajuda na gestão da propriedade, seja ele homem ou mulher, né? Então, foi perguntado aos dirigentes se eles tinham um parceiro também na gestão junto, né? E então, com isso, se descobre aí, né, mais um universo de mulheres que estão junto com seus parceiros, né? No caso do café arábica, a gente tem por volta de 32 mil mulheres que estão nessa condição. E no caso do café canéfora, são mais quase 16 mil mulheres, né? Então, além daquelas que são diretamente as dirigentes, tem também essas mulheres que estão em parceria com seus parceiros na gestão da propriedade. E isso é uma coisa importante porque abre o universo da questão da gestão das propriedades, né? Isso é importante, esse dado, vamos dizer assim, é um dado novo e que visibiliza, né, esse trabalho em parceria. Sem dúvida, com certeza essas mulheres já estão aí na codireção há bastante tempo, mas sem visibilidade, sem ser valorizadas à Exato. altura, e agora com esse novo dado do estudo, elas vêm à luz, né? Aparecem, mostram os seus resultados, a importância dessa parceria na gestão junto com o esposo, com o homem líder do negócio. Uma outra questão, Cristina, é que o estudo mostra dados sobre quantas dessas mulheres são realmente as dirigentes de estabelecimentos com café arábica e canéfora. Elas estão à frente. Esse dado é Exato. apresentado? Sim, exatamente. Os dados foram separados por esses dois tipos de café, né? Então, existem mais estabelecimentos com café arábica no Brasil. Por volta de quase 75% de todos os estabelecimentos com café são arábica, né? E por volta de 25% são estabelecimentos com café canéfora, sendo que alguns têm os dois tipos de café na mesma propriedade. Então, foram divididos esses dados e, como tem muito mais estabelecimentos com café arábica, também tem mais mulheres dirigentes, né, dentro dessas propriedades com arábica. São 30 mil mulheres que dirigem diretamente essas propriedades e, no caso do café canéfora, são quase 11 mil mulheres dirigentes. E qual foi a metodologia de pesquisa utilizada nesse levantamento de dados, estudos sobre gênero na produção de café? Certo. Então, esse trabalho ele tem um começo em 2017, quando a Embrapa Café teve uma demanda que veio da sociedade civil através de uma associação que chama Aliança Internacional das Mulheres do Café. Elas vieram à Embrapa Café pedindo para que fizessem um trabalho de pesquisa, né, mostrando qual era a realidade das mulheres dentro dessa cadeia produtiva, né?
E isso, então, motivou uma parceria entre a Embrapa e essa associação de mulheres, é uma associação internacional, e foi feita a parceria e, como resultado, foi lançado um livro que chama Mulheres dos Cafés no Brasil. Esse livro foi lançado em e-book e também foi lançado em físico, né? E ele foi também lançado em inglês, inclusive ele teve uma repercussão muito importante. Ele foi lançado na Organização Internacional do Café em Londres, né? E a partir dessa parceria e desse interesse da sociedade civil, que já tinha se organizado numa associação, no caso, né? E depois, com o interesse da Embrapa grande de fazer parte e ajudar na Agenda 2030, a Embrapa ela também lançou uma publicação, na verdade é uma coleção dos ODS, né? E o ODS 5 é equidade de gênero. Então, tudo isso, todo esse movimento trouxe essa coisa da gente fazer, inicialmente, um trabalho com o censo, com os dados do censo. Na verdade, houve também um termo de compromisso entre a Embrapa, o MAPA e o IBGE, e foram trabalhados os dados do último censo, que foi feito em 2017, os dados foram coletados em 2017, e foram lançados publicamente em 2019. Então, com essa parceria e o auxílio de pesquisadores, tanto do IBGE como da Embrapa, e inclusive analistas do MAPA também, a gente conseguiu, primeiro, fazer um primeiro trabalho com todas as mulheres rurais, de todas as cadeias produtivas, sem separar, e aí, posteriormente, saiu esse trabalho, que é o trabalho das mulheres cafeicultoras. Que interessante, Cristina, essa demanda ter vindo da associação das próprias mulheres querendo ser identificadas estatisticamente, valorizadas. Que bom que a Embrapa atendeu a essa solicitação e se movimentou para apresentar essa realidade feminina tão importante no setor da cafeicultura. E eu gostaria que você falasse qual é o perfil dessas mulheres, quais são as principais características desse público feminino que foi analisado e avaliado tanto no estudo da Embrapa quanto também no próprio livro que você disse. Certo. Então, esse grupo, as mulheres dentro dessa cadeia produtiva, elas são 13,2% de mulheres dirigentes de propriedades, né? Quando você soma com as mulheres em codireção, isso vai para o dobro, vamos dizer assim. Então, são mulheres que estão, claro, né, na região que é a maior produtora de café, que é a região sudeste. Quer dizer, a grande parte dos estabelecimentos de café dirigido por mulheres está no Sudeste, porque lá é onde estão a maior parte das propriedades, não é? Depois, você tem a região Nordeste com 14% de propriedades dirigidas por mulheres, especialmente na Bahia, né? E depois as outras regiões, né? O Norte, porque tem Rondônia, então lá também tem um número expressivo de propriedades dirigidas por mulheres, e finalmente o Sul e o Centro-Oeste, aonde ficam as propriedades maiores, né? Porque lá fica aonde são as grandes propriedades, né? E essas mulheres, elas têm algumas características. Por exemplo, quando você pensa em tamanho de estabelecimento, você vai ver que elas têm estabelecimentos de menor tamanho. Em relação ao grupo masculino, as propriedades das mulheres são menores. Esse é um ponto importante, né? Depois, quando você pensa na questão de mecanização, por exemplo, se elas têm ou não, por exemplo, tratores e outros maquinários, né? Elas são, no grupo delas existe menos esse tipo de tecnologia.
Então, é bem claro a diferença entre essas propriedades masculinas e femininas, dirigidas por homens e mulheres, no que diz respeito a esse tipo a questão de veículos, de implementos e máquinas, de tratores, tá certo? Há uma diferença bem gritante, né? A expectativa seria, a princípio, que se você tem 13,2% de mulheres dentro do conjunto, que, por exemplo, os estabelecimentos com veículos também fossem 13,2%, que os implementos e máquinas também fossem 13,2%, que são, mas não. Então, quer dizer, é bem menos, né, número de estabelecimentos no meio desse grupo, é bem mais baixo do que no grupo dirigidos por homens, de estabelecimentos dirigidos por homens. Então, esse é um ponto. Outra coisa que é bem interessante e que isso já tinha sido, inclusive, verificado em outros momentos, porque houve alguns encontros com essas mulheres, né? E a gente tinha percebido, especialmente com a parte de cooperativas, né? Que as mulheres elas estão menos engajadas nas cooperativas. Quer dizer, geralmente o que ocorre é que o homem ele está cooperado e elas não. Então, isso foi com os dados do IBGE, porque o IBGE ele tem essa pergunta sobre ser ou não cooperado, né? A gente percebeu que verdadeiramente o número de cooperadas mulheres ainda é muito baixo no Brasil, são só 7% de mulheres. E, no caso, se você compara o grupo feminino com o masculino, o número de cooperados entre os homens é o dobro do que dentro do grupo feminino, né? Então, esses são alguns pontos que realmente fazem essa diferença. Outro ponto que é importante de ser chamada a atenção é relacionada à questão de acesso às informações técnicas, capacitações e etc., né? Então, também no grupo feminino, se observa que as mulheres têm menos acesso. A diferença já não é tão grande, mas é uma diferença ainda considerável, não é? E isso leva a uma importância de se pensar em capacitações que sejam realizadas considerando a demanda desse grupo, que é uma demanda diferente, né? No campo, por exemplo, ainda é muito... geralmente é a mulher que cuida da parte da casa, da alimentação. Então, o horário da manhã é um horário muito ruim ela leva ou manda as crianças para a escola, recebe, quer dizer, amanhã é um horário ruim para elas. Então, pensar em horários que sejam apropriados para a realidade feminina, isso é muito importante, não é? Cursos onde ela possa levar a criança e deixar a criança com alguém que vai cuidar, tipo uma brinquedoteca, alguma coisa, e ela possa fazer o curso tranquilamente, né? Porque geralmente a mulher tem essa dificuldade com quem ela deixa a criança, né? E cursos que sejam só para as mulheres, especificamente para elas, porque ainda também existe muito essa coisa de que, como os cursos têm muitos homens, geralmente 80% da clientela é masculina, elas se sentem extremamente inoportuno, ela não se sente à vontade, né? Dentro de um grupo onde tem muitos homens, às vezes o pai não deixa, o namorado não deixa, o marido não deixa, porque ela vai estar ali, ela vai ser uma, duas, três no meio de muitos homens. Então, cursos direcionados diretamente para as mulheres, só para elas, criam um ambiente mais, vamos dizer assim, mais tranquilo para ela estar, né? Ela vai se sentir mais tranquila de estar. Então, tudo isso são coisas que são preciso pensar para esse público que tem uma característica muito específica, né? São esses os pontos assim importantes, né? Sem dúvida, pontos estratégicos, inclusive, para que organizadores de eventos educativos possam criar soluções
mais confortáveis para essas mulheres adaptar estratégias nesse horário vespertino, que normalmente é aquele que ela tem mais chances, né, de investir ali no negócio, investir em si mesma, já cuidou dos afazeres domésticos, são tão importantes também, mas consegue ajustar a agenda e esses dados são fundamentais. Cristina, outra coisa, esse trabalho da Embrapa Café contou também com o apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Qual foi a contribuição de cada entidade, o papel dos pesquisadores dessas instituições parceiras para tornar esse projeto uma realidade? Então, a parceria é um ponto fundamental, né? A Embrapa, ela considera a parceria como sendo um ponto crucial para qualquer tipo de trabalho, né? Não tem como você fazer um trabalho desse sem ter os parceiros. Você precisa dividir tarefas, né? Alguns parceiros, por exemplo, a questão do IBGE, o IBGE foi muito importante. A gente fez essa parceria com a Embrapa e IBGE Mapa na época, e foi muito importante, houve reuniões que antecederam todo esse trabalho, que se torna agora dados, né, possíveis de serem vistos e tudo, gráficos e tal, mas antes disso tudo, tem uma série de reuniões que você vai trocar experiências, conhecimentos, né, ver como é que você vai trabalhar junto, o que cada um vai estar fazendo, não é? Então, o IBGE foi aquele que fez o levantamento em campo, que tem todas as tabelas, tá certo? E a gente, enquanto pesquisador da Embrapa, a gente demanda para eles, olha, a gente pensa que seria importante, por exemplo, falar sobre irrigação, ou seria importante olhar a questão do pessoal ocupado nas fazendas dirigidas por homens e dirigidas por mulheres. Você faz levanta, na verdade, são hipóteses ainda que você vai ver isso nos dados que eles mandam para nós, conforme a gente pede nas tabelas, e a gente faz essa averiguação. Então, os pesquisadores da EPAMIG que estiveram conosco também fizeram esse papel, né? Na verdade, olhar dados e verificar o que pode ser interessante, o que responde a algumas perguntas. O pesquisador, ele sempre está fazendo perguntas, tá certo? E ele precisa de dados, e o IBGE que tinha esses dados e que cedeu. Então, foi um trabalho em parceria nesse sentido, que eu devo, assim, chamar a atenção, que é um trabalho muito preliminar ainda, tá certo? Isso é o primeiro passo, porque existem muita coisa que é possível de fazer com os dados que estão no IBGE, que foram coletados durante o censo 2017. N coisas, tá certo? Mas esse foi o primeiro passo e a gente tem pretensões, inclusive a gente tem conversado com a FAO sobre isso, a FAO tem interesse também em dar continuidade para as outras cadeias produtivas, né? Que é possível de se fazer para várias cadeias produtivas, é possível abrir para uma região especificamente, que tenha, né, eu quero só sobre o Centro-Oeste, é possível fazer, ou a nível de estado. Então, quer dizer, tem um mundo de coisas para fazer, são muitos dados, né, e muito trabalho também. Então, esse é um primeiro passo importante, né, mas é ainda muito básico, vamos dizer assim. Mas já é um começo, Cristina, é assim, tijolinho atrás de tijolinho, você vai construindo um edifício. E vocês tiveram uma experiência bem positiva também, que foi a apresentação desse trabalho na Expo Café Mulheres, foi um quadro dentro do evento que ocorreu este ano. Eu queria que você contasse como que foi esse contato aí, essa divulgação em primeira mão de um estudo tão significativo. Então, também, veja, né, isso tudo é o pioneirismo, né, o pioneirismo que vai ocorrendo nas diferentes áreas. Quer dizer, a Expo Café, pela primeira vez, abriu esse quadro, e a nossa colega da Embrapa Café levou esses dados para esse quadro desse programa.
e foi muito interessante e importante. Foi o primeiro momento que a gente apresentou os dados e deixou também disponível lá esse infográfico, esse folder, tá? Ficou disponível para as pessoas poderem baixar, não é? E então realmente é isso, quer dizer, você vai percebendo que devagar vão se abrindo esses espaços, vão se abrindo essas janelas, o interesse, porque você há de convir que é um grande público. Na verdade, é a metade de quem está na área rural, assim como na área urbana, são mulheres, né? E, de repente, a gente passou um longo tempo como se elas não existissem. Então, de repente, a partir desse momento em que elas são visibilizadas, você pode pensar uma série de coisas, políticas públicas, tecnologias voltadas para esse público, né? E por aí vai, né? Importante. Cristina, a gente apresenta os dados estatísticos aqui ao nosso telespectador, mas a curiosidade acompanha, né? A gente fica ali atrás da justificativa. Por quê? Os porquês. Por isso, eu trago para você esse questionamento. Por que ainda existe a ausência de mulheres nas mesas de abertura de eventos sobre café ou nas diretorias das cooperativas, dos sindicatos rurais, das entidades representativas do setor? Por que isso permanece até os dias atuais, Cristina? Isso é um reflexo da nossa cultura, né? A nossa cultura é uma cultura patriarcal, né? Então, a gente viveu um longo tempo, eu diria 3.500 anos de patriarcado, não são apagados da noite para o dia, né? Então, é um processo lento, e eu acho que, em parte, é de responsabilidade dos homens, né, dos pais, dos maridos, dos irmãos, abrirem essa porta, né, para as suas companheiras, suas filhas. Você vai ver isso na herança, né, na preparação dos filhos e filhas, no caso, de forma igual, né? E não pensando que, não, meu filho vai levar o negócio, minha filha vai ser a esposa de alguém, né? Então, quer dizer, essa lógica que permeou a nossa sociedade por milênios, né? Onde a mulher ela era uma pessoa para o casamento e para ficar ali ajudando e tal, mas não aparecer demais e tudo, isso é um tempo muito longo, e a mudança é lenta e gradual. Eu acho até que a mudança está sendo muito rápida, né? Devido a toda essa questão digital. Então, as mulheres agora se encontram mais, se ajudam, né? E tem também a própria questão da masculinidade ser pensada, né? E homens que entram e que dão a mão e que ajudam e que vão abrindo as portas, né? E as oportunidades para suas esposas, filhas, irmãs, etc. Então, eu acho que esse é o processo, né? Mas o que explica tudo isso é a nossa cultura patriarcal, que é de milênios, né? Milênios. E quando essas mulheres dirigentes estão à frente do negócio, elas costumam contratar mais mulheres ali para força de trabalho, elas dão prioridade para o sexo feminino? Vocês conseguiram observar esse movimento? Esse foi um dado surpresa, assim, para nós, né? Você olha aquelas tabelas, milhares de números, então você fica ali buscando alguma coisa que aqueles números possam lhe dizer, e a gente fez essa análise assim, e de repente, nossa, como que pode ser tão diferente, né? O pessoal ocupado nessas propriedades dirigidas por mulheres é bem mais equilibrado, né? Você tem quase 50% de homens e mulheres trabalhando, né? E nas propriedades dirigidas por homens, você tem apenas 24% de mulheres trabalhando. Então, é uma diferença assim, enorme, né? E mostrando que as mulheres que dirigem as propriedades, elas abrem as portas para as mulheres, outras mulheres estarem lá, que são aquelas que trabalham, né? Que não são as dirigentes, mas que estão lá botando a mão na massa, vamos dizer assim, né? Então, realmente, foi uma diferença enorme que a gente encontrou, e a gente mesmo ficou muito surpreso com isso, né? Então, é o she for she, né? A mulher dando a mão a outra mulher. É verdade, muito positivo isso. Cristina, e que relatos vocês ouviram das mulheres que foram
que fizeram parte da pesquisa, histórias marcantes, histórias que podem ser compartilhadas aqui com o nosso público para colaborar, então, junto aos dados numéricos. A gente tem histórias de vidas que fizeram a diferença e contribuíram com o estudo? Eu acho que sim. Os relatos, eles são diferentes conforme a faixa etária das mulheres, né? Você vai ver, por exemplo, relatos assim, vamos dizer assim, de uma certa tristeza de mulheres mais velhas, porque elas viveram muito mais essa questão do preconceito contra a mulher, muito mais forte do que as jovens. E, eventualmente, as jovens acham que nem tem, sabe? Elas falam, ai, não tem preconceito, tudo igual e tal, né? Talvez porque elas estejam vivendo um momento diferente, onde muita coisa já se abriu para elas. Mas as mulheres mais velhas, elas têm relatos mais duros, assim, até a questão de herança, sabe? De ficar com uma terra pior, sabe? Ou de ser realmente retirado dela o direito, de não aprender, por exemplo, e quando ela falece, o pai, por exemplo, ela não ter condições de levar a propriedade porque ela não foi preparada para isso, né? Enquanto hoje as mais jovens, você vê relatos onde elas estão junto, elas vão à universidade, fazem cursos técnicos, curso de agronomia, então elas estão mais capacitadas para levar esses estabelecimentos rurais, os negócios da família, né, e tudo. Mas as mulheres mais velhas não, então esses são relatos mais duros, assim, né, de quanto ela sofreu, quanto ela perdeu por não ter sido preparada. E, eventualmente, famílias onde não teve o filho homem, né, que tão querido e esperado, e ficaram as meninas, e muitas vezes as coisas se perderam por elas não terem sido treinadas e capacitadas para levarem à frente os negócios da sua família, né? Isso ocorreu, né? Chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer a sua participação, Cristina Arzabi, pesquisadora da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa. A gente espera que esse estudo sirva como subsídio para muitas decisões privadas, públicas, que possam melhorar as condições, né, de trabalho e de gestão das mulheres aí no setor de cafeicultura, e novos projetos sejam criados, principalmente na capacitação, na educação, e que no próximo estudo a gente venha com um percentual maior ainda de mulheres liderando as propriedades em todo o Brasil. Muito obrigada. Obrigado você pela oportunidade. Um bom dia para todos. E o Brasil Café fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. É o poder da agroinformação. A gente se vê aqui no canal AgroMais. Até a próxima!